Voltamos com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Voltamos a conversar com o Dr. Fernando Pedrosa, presidente do Conselho Regional de Medicina aqui do estado de Alagoas. Dr. Fernando, o Hospital do Açúcar, que situação está passando? Tem solução essa situação ou iremos perder um dos maiores hospitais da nossa capital? A situação do Hospital do Açúcar ela é muito grave, é um problema que se arrasta há vários anos. De um ano para cá ele ficou muito grave e nos últimos 3 meses ele está entrando num processo de insolvência por incapacidade gerencial financeira. Então tem solução? Tem. A solução passa por um aporte de recursos que deve ser salvador, através dos seus mantenedores e dos governos, de todas as esferas de governo, e também uma mudança no aspecto gerencial. A gente entende que para que haja credibilidade para o funcionamento, nós precisamos mudar completamente, precisaria se mudar completamente a administração que não teve a competência necessária para manter equilibrado esse hospital nos últimos anos. Pois é. O Conselho iniciou o processo de interdição ética no hospital. O que significa isso? Significa que nós fizemos uma fiscalização de maneira rápida em todos os serviços e detectamos que a ausência de alguns serviços e a intensa carência de material e medicamentos está comprometendo a assistência médica naquela unidade. Não é uma questão meramente de um ou outro serviço, mas a ausência de alguns serviços vai inviabilizando os outros. Haja vista que a gente já está com a radiologia fechada, já temos a UTI prestes a encerrar suas atividades. Já agora no dia 1º de outubro. Sem a UTI, a nefrologia não pode existir, a terapia renal substitutiva, a hemodiálise. Sem a UTI, os procedimentos cirúrgicos mais complexos não podem acontecer. Compromete a assistência a pacientes clínicos de maior gravidade, não pode receber paciente traumatizado vindo de outras unidades como forma de desafogar os outros serviços. E aí isso vai acontecendo em cadeia e havendo fechamento de serviço vai com certeza piorar a situação porque o faturamento com certeza vai cair mais ainda e o passivo ele está presente. Vai sobrar para o HGE? Eu acho que para o HGE e para a rede conveniada que o hospital tem uma parcela importante vai sobrar para os outros hospitais que já estão superlotados. A carência de leite hoje não é somente na rede pública, não. É também disponibilidade para a rede que atende a medicina suplementar e conveniada. O que significa isso? O hospital não dá dinheiro? Não, o hospital não dá dinheiro. No passado, a gente sabe a história que muita gente investiu em hospitais e muita gente ganhou dinheiro no passado. Hoje não é um bom negócio. Até recentemente, nós tivemos anunciado um novo hospital em Maceió, ali ao lado de alguns estabelecimentos ali na Mangabeira, e essa placa desapareceu, vai ser um conjunto habitacional, já tem um stand lá para vender apartamento ou alguma coisa, então se desistiu da construção do hospital. Por quê? Porque os seus investidores devem ter avaliado a viabilidade econômica e devem ter visto que não é mais um bom negócio investir em saúde. Agora, doutor Fernando, o senhor é professor da Universidade Federal de Alagoas. Sim. E lá o HU tem leitos, mas não estão sendo utilizados. O HU tem importância incrível, que é um hospital exclusivamente público, exclusivamente para atender o SUS. E há uma área ociosa que não foi devidamente ocupada por falta de pessoal. O hospital, inclusive, dispõe de uma área para um serviço de emergência, dispõe de um conjunto de salas de centro cirúrgico que é o melhor do estado. São 10 salas, 8 salas padrão, extremamente grande, ampla e bem equipada, e 2 salas para atividade especializada, que pode ser ocupada com a cirurgia cardíaca ou uma sala para neurocirurgia. Foi feito um ajuste de conduta, não, em relação a isso? Em relação ao que foi feito, foi do Ministério Público do Trabalho, porque o hospital tem se mantido às custas de contratação via a fundação, a Fundeps. E essa contratação não tem sido aceita pelo Ministério Público Federal do Trabalho. Algo em torno de 90, 96 pessoas. Aí vê que coisa tem. Se retirar isso, o hospital vai diminuir mais ainda a sua capacidade, que já está. Então, é uma coisa interessante. O próprio Ministério Público Federal do Trabalho entra em ação
contra a Universidade Federal de Alagoas, mas a Universidade Federal de Alagoas não tem autonomia para contratar, fazer concurso. Depende do Ministério da Educação a autorização desse concurso. É uma situação... E com isso fica sempre um impasse. A gente vê que acontecem muitas reuniões entre governo estadual, governo municipal e hospital, mas não tem como viabilizar. Eu imagino, se nós tivéssemos ali no hospital universitário uma unidade de trauma, só trauma, quanto não desafogaria o HGE, já que ali é a porta de entrada de boa parte dos municípios da região e dos municípios mais próximos, onde poderia receber essa demanda mais grave. Doutor Fernando, o que é que tem acontecido? Há um reclame muito forte por parte da advocacia em geral e há também por parte daquelas pessoas que estão precisando de um atestado que seja um pouco mais claro, mais incisivo, mais nítido em relação à capacidade de trabalho de determinadas pessoas. A própria Justiça Federal determinou que os médicos sejam mais precisos, mais diretos na sua descrição em relação à aposentadoria por invalidez e também a benefícios para essas pessoas. Em que pé está isso e nós temos solução? Tem solução. Eu acho que a mais importante, e é isso que a gente tem investido muito nos últimos meses, é na divulgação das normas que são emanadas do Conselho Federal de Medicina. Então, o Conselho Federal de Medicina, através de resolução, disciplinou a emissão de atestado médico. Então, existe um padrão para o atestado médico que é fornecido para o segurado, o trabalhador que se ausenta por curto período, e há um atestado orientado para ser feito para a perícia médica, sempre que for pedido pelo segurado, pelo paciente, para efeitos de perícia médica. O que é que deve conter nesse atestado? Esse atestado deve, obrigatoriamente, conforme a resolução do CFM diz, é que tem que ter o CID, tem que ter o relato dos exames complementares. Se houver exame complementar, por exemplo, a área de psiquiatria não trabalha com exame complementar, então não há necessidade disso, mas se tiver exame complementar, não, tem uma tomografia que mostra uma lesão, tal, o médico relata no atestado. Ele tem que emitir uma relação de prognóstico e evolução da doença, tem que informar o tratamento que ele vem aplicando e tem que colocar no atestado o tempo provável de recuperação do paciente, se houver ou não. Se ele diz que ele não tem mais capacidade de recuperar-se, vai ser colocado que ele não tem mais capacidade de recuperar. A reclamação dos juízes federais é exatamente esta, que os atestados vêm, diz a doença, relatam o CID, toda a evolução dessa relação de tratamento, mas não está claro lá que ele deve ter o benefício durante tanto tempo, porque durante tanto tempo ele vai ter que estar afastado, ou afastado de forma indeterminada. Esses elementos são obrigatórios quando o segurado solicitar para a perícia. Então o médico tem que elaborar isso na mesma forma que ele faz o atestado comum num bloco do receituário. Tem punição para isso? E ele tem sim, porque é um ato obrigatório. Se o médico não cumprir aquilo que determina a resolução, ele está infringindo a resolução. Se a gente estender essa discussão para o atestado em geral, nós temos problemas de atestados falsos, atestados que são distribuídos possivelmente de forma gratuita, ou atestados que não deveriam ter sido distribuídos. Atestado, um documento aparentemente simples em determinado momento, pode virar um grande problema para o médico. Porque as implicações são imensas e a gente está sempre alertando o médico para os cuidados. A gente sabe que é possível, em algum momento, o médico ser ludibriado por um paciente mau caráter que tenta se valer do médico para se ausentar do seu trabalho de maneira ilegal. Mas o médico tem que estar atento para isso e a gente recomenda. O problema é que a gente sabe que nem em toda categoria a gente tem bons profissionais e maus profissionais e que alguns emitem atestados de forma graciosa. É aquele que diz que o paciente tem uma doença que ele não tem e que necessita estar afastado. E o outro problema muito maior que nós estamos recebendo é um derrame de atestados falsos que não são preenchidos por médico. Há uma rede falsificando o atestado porque não existe um elemento de controle em relação ao atestado. Essa discussão vou propor ao Conselho Federal que desencadeie seu debate e eu teria até uma sugestão a fazer ao Conselho Federal de Medicina. Eu acho que o atestado precisa ser numerado como são as receitas controladas. Eu acho que não evitará totalmente a falsificação, mas disciplinará.
a gente teria uma numeração, cada médico teria os blocos com uma numeração pré-estabelecida e essa numeração estaria disponível, no caso o empregador poderia entrar num site que poderia ser do Conselho Regional ou um outro e conferir se aquela numeração pertence ao bloco que o médico está utilizando. E aí, se por acaso ele perdeu o bloco, foi roubado aquele bloco, ele faz um boletim de ocorrência e esse bloco é anulado do seu sistema dele. Hoje a gente está tendo assim uma quantidade muito grande de empregadores que estão consultando o Conselho sobre a veracidade ou não. A veracidade ou não. Esse é um caminho a ser seguido. Com tudo isso, vale a pena ser médico ainda? Vale. É a profissão que eu abracei e com 28 de formado eu exerço com um entusiasmo imenso. Eu adoro ser médico, eu acho que é uma coisa de muita gratificação. Eu pensei que depois dos 8 anos eu ia desistir de ser médico. E apesar de hoje até estar exercendo muito uma atividade que é na liderança de classe, eu não deixo os meus pacientes de atender os pacientes. Isso é muito importante. Em hipótese alguma. Isso exige um esforço imenso. E trabalho exclusivamente no serviço público. Doutor Fernando, eu quero agradecer aqui a sua participação. Pauta especial que termina agora. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais uma entrevista para você. Conto com você. Até lá.